Bom dia a todos. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de como se resolve, como se constrói o gráfico de uma função do segundo grau, função quadrática. Veja só. Aqui eu tenho um exemplo, f de x igual x ao quadrado menos 8x mais 15. Eu preciso encontrar os coeficientes a, b e c. Como vocês viram nas videoaulas, neste local aqui, tem que aparecer o coeficiente a, é o valor de a. O a é o termo que vem junto com x ao quadrado. Quando não aparece aqui nenhum valor, é porque esse a é igual a 1. Este valor aqui já está prontinho. Este é o coeficiente b. b é igual a menos 8. Veja que tem um sinal negativo. Esse termo independente, veja que ele não tem x, ele não tem expoente. Ele é o coeficiente c. Então, c é igual a 15. Nesse caso, eu tenho a igual a 1, porque não apareceu o valor. Se aparecesse um 2, por exemplo, seria o valor do a. Nesse caso, o a é 1. O valor do b é esse que está somente ao lado do x. Então, é menos 8. Veja que é negativo. E o termo independente não tem x, não tem expoente, portanto, esse é o coeficiente c. Sabemos, nesse momento, os valores de a, b e c. Para construir o gráfico de uma função quadrática, é preciso que você construa uma tabela. Essa tabela, tipo esse rascunho que fiz, precisa ter 8 linhas e as 3 colunas. Primeira coluna, para você colocar os valores de x, você vai atribuir valores para x. A última coluna, onde você vai encontrar os valores de y e formar os pontos formados por x e y. Esse espaço vazio da primeira linha, você coloca a função. Pronto, aí estamos com a função. Como eu faço agora para encontrar os valores de x? Pode ser qualquer valor? Não. Tem que ser valores que dependem do x do vértice. O que é o x do vértice? Quando você constrói uma parábola, que é o gráfico da função, este ponto aqui é o x do vértice. Então, precisamos encontrar esse termo, que vai ser o termo central do seu gráfico, para substituirmos o valor nesse quadrículo aqui. Para calcular o x do vértice, eu preciso usar a seguinte fórmula. X do vértice é igual a menos o valor do b dividido por 2 vezes o valor do a. Aí, veja só, eu vou repetir x do vértice igual a menos, é esse menos aqui da fórmula. Aí eu vou buscar o valor do b, nessa questão foi menos 8, por isso fica dentro de parênteses, dividido por 2 vezes o a, que nessa questão foi 1, como nós vimos anteriormente. Então, o que temos aqui? Repetindo, menos b, está aqui o menos, o valor do b é menos 8, ficou dentro do parênteses, veja que era esse o valor de b, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes o 1, que é o valor do a. Menos por menos dá positivo, sinais iguais a positivo, então isso vai ser igual a 8 positivo, dividido por 2 vezes 1, 2. E 8, que é igual, né? Igual. 8 dividido por 2 é igual a 4. Portanto, esse 4 é o x do vértice dessa função. É um exemplo que eu estou dando para vocês, para poder facilitar a resolução das duas que eu enviei na atividade 3. Você vai chegar nesse lugar e vai colocar o 4, x do vértice. Aí eu pergunto para você, faltam 3 números acima, serão 3 números menores do que 4. E 3 números abaixo serão maiores do que 4. Coloque logo esses. Maior do que o 4. 5, 6, 7. Antes do 4, quem é menor que 4? 3, 2, 1. Portanto, eu tenho essa sequência de valores para x. Assim, você vai fazer
em todas as funções que for resolver. Agora eu vou pegar esses valores e vou substituir o valor de x, veja que são valores x, irei substituir em dois lugares. Nos dois lugares da função onde tem o x, vamos substituir o valor do x naquela linha. Então, x ao quadrado vai ser o x, 1 ao quadrado, menos 8 vezes o x. Mas quem é esse x? 1. X é 1 nessa linha. Repete o mais 15. Aí você vai calcular e ver quanto dá. 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 8 vezes 1, 8, mais 15. Se você somar os dois positivos, 15 mais 1, 16. Menos 8, 8. Você já achou o primeiro ponto formado pelo x que vale 1 e pelo y que vale 8. Esse é o seu primeiro ponto. É o ponto A, 1, 8. Vamos ao ponto B. Você vai pegar o x e vai elevar ao quadrado, seguindo essa regrinha aqui. Então, 2 ao quadrado, menos, veja que é menos 8x, então, 8 vezes 2, nessa linha o x vale 2, mais 15. Isso vai ser igual, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 8, 16, mais 15. Se somar os positivos, 15 mais 4, 19. 19 menos 16, 3. Assim você vai fazendo com todos. Veja que esse ponto agora é formado por um x que vale 2 e por um y que vale 3. Tá aqui, 2, 3. Assim você faz com todos. Você pode fazer, inclusive, logo a sequência. Você vai pegar o x e eleva ao quadrado. Aqui foi 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Isso aqui não é nada. Rascunho. Menos 8x. Então, fica menos 8 vezes o x. 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6, 8 vezes 7. Veja que ainda tem mais 15. Esse mais 15 também é repetido para todos. Mais 15. Coloca a igualdade e aí você vai concluindo. 3 ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Menos 3 vezes 8, 24. Mais 15. Se você somar os positivos, 15 mais 9 dá 24. Menos 24, 0. Portanto, esse ponto é formado por 3 e 0. Próximo. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 8, 32. Mais 15. Se somar os positivos, 16 com 15, 31. Você tem 31, deve 32. Sinal do maior, 32 tira 31, fica 1. Portanto, esse ponto vai ser formado por 4 e menos 1. Ele é o vértice da parábola que nós vamos construir. Continuando. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Aí menos 8 vezes 5, 40. Mais 15. O 15 vem para todos. Veio lá do início da função. 15 com 25, 40. Menos 40, 0. Portanto, esse ponto vai ser formado por 5 e 0. Está aqui o valor do ponto E. Próximo ponto. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Menos 6 vezes 8, 48. Mais 15. 15 com 36, se você somar 36, 46 com 5, 51. Dá 51 a soma desses dois positivos. Menos 48, 3. Portanto, este ponto vai ser formado por 6 e 3.
E o último ponto, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49, menos 7 vezes 8, 56, mais 15. Se somarmos os positivos, 49 mais 15 dá 64. 64 menos 56, 8. Portanto, esse ponto vai ser formado por 7 e 8. Estamos com a nossa tabela pronta. Agora veja uma curiosidade. Olha o primeiro valor de y em cima, 8. Ele tem que ser igual ao último. 8 em cima, 8 embaixo. A mesma coisa aconteceu com o 3. Veja que 3 em cima, 3 embaixo. 0 acima, 0 abaixo. Esse termo é o vértice. Então, é preciso que haja essa correspondência de valores. Todas as vezes que fazemos uma função do segundo grau, é preciso que haja essa igualdade de termos. Se isso não acontecer, um dos dois valores está errado, ou então os dois podem estar errados. Você tem que consertar. Bem, já temos aqui os pontos. Esses pontos serão colocados no gráfico. Aí o gráfico você faz duas retas, uma reta horizontal que vai ser os valores de x e uma reta vertical para os valores de y. Aí eu lhe pergunto, quem são os valores de x? Os valores de x são esses. Veja que começa no número 1. Aqui é o centro vale 0. Depois do centro, você coloca um tracinho para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os valores de x. Eles são exatamente aqueles que você atribuiu. Aí vamos para os valores de y. Quem é o maior número de y que existe aqui? 8. Então, você vai chegar aqui e vai ter que fazer 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloque aqui o 8. Abaixo do 8, você vai precisar marcar o 3. O 3 vai ser esse. 1, 2, 3. Coloca aqui o 3. Você também precisa do 0. O 0 você não marca em lugar nenhum. Vai precisar do menos 1. Menos 1 negativo é abaixo do 0. Aqui é o 0. Abaixo dele, você vai fazer um tracinho e vai colocar menos 1. Agora você está pronto para fazer o seu gráfico nessa região. Você vai pegar o ponto A. Veja que aqui são valores de x e aqui são valores de y. Então, você vai pegar o x que vale 1 e vai juntar ele com o 8, que é valor de y. Então, quem é o x que vale 1? Esse. Você vai subir aqui, até encontrar-se com esse 8. Isso é o ponto A. O próximo, 2 com 3. O 2 é x, ele vai subir, encontrar com esse 3. Isso é o ponto B. O ponto C não tem y. Se é 0, não vale nada. Então, você vai marcar em cima do x que vale 3. O x que vale 3 é esse. Ponto C. O ponto D, como você está vendo, é o vértice. O x é 4 e o y é menos 1. Então, ele vai descer um pouco para se encontrar com esse menos 1. E aqui nós teremos o ponto D, que é o vértice. O ponto E só tem x. Veja que o y é 0, desconsidera. Marca em cima do x que vale 5. O x que vale 5 é esse aqui, ponto E. O ponto F, 6 e 3, então o x é 6. Ele se encontra com o y que vale 3. Aqui é tudo no improviso, tá? Só um rascunho mesmo. Vocês vão fazer mais organizado, tenho certeza disso. E espero. Este é o ponto E. Não, na verdade, esse é o ponto F, não é isso? E o ponto G, que é o ponto final, o x vale 7 e o y vale 8. Então, você vai subir aqui, para se encontrar com esse 8. E aí, finalmente, você está com todos os pontos no plano cartesiano. Aí é só unir os pontos. Quando você une os pontos, você vai acabar formando a parábola, que é o gráfico da função
quadrática, função do segundo grau. Prontinho. Esse é o gráfico da função f de x. Qual é a função mesmo? Você pega lá em cima. X ao quadrado menos 8x mais 15. Prontinho. Vou mostrar agora a imagem toda para você observar. Tá? Vocês podem paralisar nessa imagem para observar quando quiser, fazer uma análise ao responder as suas duas funções. Espero ter ajudado. Deixe seu like. KKK. Fui.